quando eu entrei na faculdade, a minha irmã me deu um Fusca, então eu ia para o pedaço, como nós chamávamos, vai para o pedaço, eu já ia, primeiro passava lá mostrando que eu tinha carro, porque se alguém não tivesse a pé, já falava, pô, essa daí pelo menos já dá para eu garantir a minha volta para casa, tal, já tenho carona, tal. Então você primeiro desfilava em frente do bar, né, porque ele tinha um terraço, aí você desfilava, olhava para todo mundo e tal, e aí ia achar um lugar para guardar o carro e daí voltar, né? No Ferros, é. É uma pena o Ferros não existir mais, porque o Ferros era um desfile de grupos diferenciados, né? Então entravam as caminhoneiras, elas entravam sempre em grupo, né? Aí você já tinha que manter distância, tal. Aí entrava as da moto, que já eram um outro tipo, aí entravam as executivas, de terno, é isso que eu estou te falando, de terno, gravata. Tinha uma comediante, na época, vocês não pegaram, que chamava Zilda Cardoso. Ela ia, eu me lembro até hoje, ela ia com terno verde, gravata verde, gravata borboleta verde. Ela estava sempre lá, tinha a Cassandra, né? São Marcos, né? E elas frequentavam bastante. E depois tinha a turma dos estudantes, né? A turma da USP, a turma que se vestia de outra forma. Eu tentava me inserir aí numa série de grupos, mas eu era, claro, do grupo mais careta, né? Eu sou careta até hoje, né? Então, mas era bastante diversificado. Então, o Mustache, para mim, não trouxe novidade, ele trazia mais novidade nesse sentido plástico mesmo que eu digo para você, digamos, de um grupo melhor escolhido ali, não sei. Não sei se era a diferença de Ares de Brasília para São Paulo, né? Pode ser também, não tenho ideia. O Ferros, ele ficava em frente à sinagoga, né? Então era passagem obrigatória, né? Tinha o Planeta também, o Planeta existe até hoje, o Planeta também dividia um pouco, né? Quando você queria jantar um pouquinho melhor, você ia para o Planeta. Se for só para ficar na pizza, na cerveja e tal, você ia para o Ferros. Aí tem histórias mil, né? Conheci a Cassandra, ali era onde também tinha Excelsior, então você tinha muitos teatros ali perto, então você tinha atores famosos que acabavam indo para a noite ali, né, exatamente naquela altura, né? Eu contei também, daí eu trabalhei também um pouco na Light, aquela coisa toda, onde eu conheci um amigo excepcional, maravilhoso, que me deu muito apoio na hora que eu estava querendo assumir, entendeu? Então ele me deu muito apoio e ele me segurava um pouco para eu não me perder na noite também, né? Porque se largasse, você já viu, né? E ele me segurou muito, foi maravilhoso esse meu achado, né? Nós ficamos amigos a vida inteira, até mesmo quando eu fui para Brasília, a gente continuava amigo. Infelizmente a AIDS levou, né? Assim como levou quase todo mundo meu aqui de São Paulo. E isso é um momento da minha vida muito difícil, né? Muito difícil mesmo, né? Você não sabia mais para quem rezar, para quem cuidar, porque tinha uns que morriam pela doença, outros se suicidavam, outros eram assassinados. Então eu perdi uma base, assim, quase de 20 amigos mesmo, da gente sair para a noite, nos divertirmos, todos muito jovens, né? Então é uma parte muito difícil. Eu já estava em Brasília, então quando eu vinha para São Paulo, era uma passagem obrigatória, e eu falava, meu Deus, porque Brasília, São Paulo também é um melting pot, né? Você tem vários tipos de raças e coisas, mas Brasília parece que fica mais destacado, embora São Paulo, obviamente, também seja. Então, você tem você não consegue ter um tipo, mais ou menos, padrão das pessoas, né? Você tem absolutamente de tudo na noite, né?
Ir ao Mustache era uma redenção, né? Porque era uma coisa plasticamente muito bonita, né? Muito agradável, né? Vamos dizer assim, plasticamente muito agradável. As pessoas se vestiam muito bem, eram pessoas interessantes. O Mustache tinha ele era mais seletivo, não sei porquê. Mas, infelizmente, quer ver um outro, aquele HS, né? Homo sapiens, isso, o HS... Também já é do meu tempo de Brasília, eu já estava em Brasília quando ele foi inaugurado. Mas eu chego com um amigo meu goiano, que veio passar as férias comigo aqui, e a gente não conhecia nada daquele tamanho, né? Nós entramos, ele foi tragado. E eu passei a noite inteira procurando meu amigo, não achava, porque nós não estávamos acostumados com um boate tão grande, porque o HS era muito grande. Aí depois eu consegui achá-lo, mas tomou toda a noite. Mas é uma coisa assim, para nós era uma novidade, porque era grande demais, né? A gente tinha as boates, mas elas eram menores, tudo isso. Então o HS foi, pelo menos para mim, foi um marco, né? Mas já é mais para frente, né? Nós tínhamos cafés deliciosos que nós íamos. Tinha um café que chamava Café Coisa e Tal. Ele ficava ali perto da Angélica. Era uma delícia, era super bem frequentado. Nós tínhamos o Piolim, né? Tinha um Planeta, um Ferros, uma porção de boates que tinha. Ali atrás do Redondo tinha uma boate que daí você podia, entendeu? Hoje eu quero ir para o inferno, né? Aí, do inferno de Dante, aí você ia para lá. Então, nós tínhamos muitas opções. Era bem movimentada a noite paulista. E eu insisto, eu estou falando do tempo da ditadura. Né? Um outro ponto que eu gostaria de falar, que é interessante, já que a gente estava falando do circuito gay, era o Lago do Arouche, gente. O Lago do Arouche era uma celebridade para nós. Porque, eu não sei se vocês sabem, havia uma série de barzinhos, um do lado do outro, com as mesas para fora, era como se fosse Paris. Com as mesas para fora, um do lado do outro. E a noite era obrigatória, pelo menos era muito da moda a batida era alguma coisa assim. Então a gente passava por lá, os meninos faziam questão de desfilar na rua do... não é a Rua do Arouche, aquela, esqueci aonde tem e tinha um caneca de prata, tudo, então eles faziam questão de passar por lá e depois a gente sentava lá, você entendeu? Então nós tínhamos as opções. Então um dia era lá que a gente ia primeiro para depois ir para a boate, outro dia era para o Ferros, outro dia era no Planeta, e tem uma boate que não pode ser esquecida, é a boate da Rua Augusta, né? Que era a boate mais chique, frequentada pelo Denner, pelo Clodovil, por todos os grandes da época, que eu esqueci. Medieval. Hã? Medieval, exatamente, é medieval. Mas essa era uma boate que dava para ir só uma vez por mês, porque ela era bem mais cara, né? Mas era magnífica, magnífica. É magnífica. A Rua Augusta, né, era magnífica, né? E a Medieval era algo assim... eu não sei, já era antecipando todo esse tempo de discoteca, disso, daquilo. A Medieval estava anos-luz, né? Tinha o pessoal do Zicoquete que vivia lá, Lenny Dale. Então você tinha a sua noite com esse pessoal e era diferente, né, em termos de coisa. Não, mas eu acho que eu passei tudo mesmo. Eu não queria deixar de falar do Lago do Arouche, que o Gato que Ri já existia naquela época, não existe até hoje. Vamos torcer para a revitalização ali, para a gente voltar. A parte das flores era muito maior, então a gente ficava naquele ambiente lindo. E daí também tinha o povo fazendo o círculo, né, que passava de carro, dava uma olhada quem estava sentado ali. E daí, então já era uma paquera muito... Paquera, vocês sabem o que quer dizer, né? Já era uma paquera muito gostosa, muito divertida. É isso. Aconteceu também uma coisa interessante para mim, também muito boa, esses presentes da vida, que eu fui para Brasília, mas praticamente sem conhecer ninguém lá, aquela terra inóspita, esquisita, totalmente diferente de São Paulo.
E aí, nas datas comemorativas, eu voltava para São Paulo. Aí estou eu e meu amigo no Ferros, claro, eu tinha que passar pelo Ferros, chegar e ir para o Ferros. E resolvo ir para o banheiro, que também fazia parte, né, do default, né? E aí eu passei perto de uma mesa enorme, enorme, tinha mais de 10 pessoas sentadas na mesa, e eu encontro uma das minhas amigas de badalação da época. E aí foi aquele negócio, aquela delícia toda, e ela, e você, como é que tá? Eu falei, olha, imagina, eu estou morando em Brasília. Ela falou, não acredito, todo esse pessoal aqui é de Brasília. Então eu ganhei, como diz o povo, de porteira fechada, mais de 10 amigos. Foi no pacote, entendeu? Então daí já marcamos de nos encontrar, de não sei o quê. E aí pronto, aí ela caiu na noite de Brasília, né? Que foi interessante também conhecer. Até hoje a gente não consegue entender, essa boate existiu esse tempo inteiro. Eu estou falando de 78, 1978 que eu fui para lá. Essa boate já existia, quer dizer, quando eu cheguei ela já existia. Eu tinha um amigo na escola que eu acabei ficando conhecendo, que era de São Paulo, que tinha feito geologia antes lá. Então ele já conhecia a boate. Então ele já havia me levado e tal. E ficava bem no submundo do crime mesmo, sabe? Você tinha que descer umas escadas, era um lugar estranho, porque ficava perto da rodoviária lá de Brasília, que é um local que não é muito, finais de semana, é um local que as pessoas não andam praticamente, né? E a boate era lá, mas era um sucesso, sabe? E você acabava encontrando diplomatas, tal. Eu acabei encontrando o meu chefe de departamento na época. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, continuamos o mesmo. Encontramos na segunda-feira o mesmo. E esse é outro também que eu perdi, um cara maravilhoso que eu perdi com a AIDS também. Então, mas eu acabei então sendo atirada. Daí mais aqueles 10 amigos. Então tinha o tempo do Lampião, do jornal do Lampião, a gente ia comprar na rodoviária do Plano Piloto, lá, sempre escondido, tem Lampião, tá? Eu falava com a boca pequena, assim, para ninguém ouvir, né? E fervia, entendeu? Brasília fervia. Como chamava essa boate? Aquários. E ela sobreviveu, acho, até os anos 90, acho. Ela sobreviveu bem, ela pegou gerações, entendeu? Pegou muitas gerações mesmo. Tentaram abrir coisas mais dignas em Brasília, onde em vez de você descer, você subia com escada rolante e tudo. Mas sabe que a coisa não vingou mesmo. E sempre teve, Brasília sempre teve barzinhos, tudo isso, né?